Bem, eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças, e eu tô aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar num patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E hoje eu queria falar com você sobre como é possível para um assalariado brasileiro investir. E há algum tempo atrás eu fui surpreendido com um comentário desse, que revela esse comentário de que o assalariado brasileiro não tem condições de investir porque ganha pouco, porque não tem oportunidades, que investimento é uma coisa de gente rica já, de gente que conhece o assunto, de gente que já tem muito dinheiro. E isso, para mim, tocou um sininho ali dentro e me lembrou de algo muito importante, que é a lenda do rico investidor. A lenda do rico investidor, ela é o seguinte, é uma das maiores lendas, se não talvez a maior lenda do mundo dos investimentos, é aquela de que só investe quem já é rico, quem já tem muito dinheiro. Como se existisse algum segredo nos investimentos, alguma coisa assim que fosse guardada a sete chaves, algo muito, mas muito bem guardado, escondido, que aí você precisasse fazer parte de uma, talvez de uma seita, de uma organização, ou ter nascido parte de uma família, ou usar um anel especial, uma assinatura, alguma coisa você precisava fazer para ter acesso a esses segredos. Mas esse segredo, na verdade, não existe. Para ser bem sincero com você, muito provavelmente você já sabe muitas das coisas que é necessário para se tornar um investidor. Agora, a lenda, ela existe por algumas razões. A primeira razão delas, talvez uma das razões mais interessantes de todas, é a seguinte: normalmente, a pessoa é rica, quem é rico, é porque investe. Não é o contrário, investe porque é rico. A pessoa não ficou rica primeiro para depois aprender a investir. Normalmente não funciona assim. Outra coisa importantíssima: quem tem muito dinheiro precisa saber como o dinheiro funciona. Sabe por quê? Porque dinheiro, ele é, como diz aquela frase, o dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. Então, se você não estudar e não investir em conhecimento, não saber como o dinheiro funciona, adivinha o que acontece? Ele vai embora, ele desaparece, ele some. Assim, ó, muitas riquezas deixaram de existir assim, da noite para o dia, porque as pessoas não sabiam lidar com o dinheiro que tinha nas mãos. E tem uma outra coisa interessante também. Os ricos, quem já é rico, normalmente investe mais e gasta menos do que ganha. Ou seja, a pessoa não vive endividada para cima e para baixo, não é? Os ricos entendem e usam os juros compostos a seu favor, usam o tempo a seu favor. E tem uma outra questão importante, que durante um bom tempo, o brasileiro, nós brasileiros, a gente só podia colocar dinheiro na poupança. A gente não tinha acesso aos investimentos que a gente tem hoje. E hoje é diferente. Hoje a gente tem acesso à bolsa de valores, a gente tem acesso a uma série de produtos financeiros para investir que a gente não tinha talvez 3 décadas atrás. Então, isso ficou na cabeça das pessoas. E muita gente deixa de começar no caminho dos investimentos, deixa de aproveitar os investimentos para construir sua riqueza, porque acha que ganha pouco e porque tem pouco dinheiro. Mas isso aí, ó, tá muito longe de ser verdade, muito longe mesmo. E é por isso que eu faço questão de falar sobre isso, de frisar esse assunto aqui no Terra das Finanças. E a minha missão, inclusive, é ajudar você a sair do zero, do completo zero, de não saber absolutamente nada, e chegar num patrimônio de pelo menos R$ 100.000 e ir muito mais longe, usando investimento como ferramenta, certo? Agora, uma coisa que você precisa saber é o seguinte: investimento é algo que você vai precisar trabalhar nele. Ou seja, você precisa querer, né? Porque o investimento em si só, ele é parte de uma cadeia. Ele, na verdade, não é a solução de todos os problemas de uma vez só. E eu sei que é possível você construir algo do zero. Por que que eu sei que é possível? Porque eu já fiz isso e já vi muitas pessoas fazendo, mas eu não vou dizer para você que é fácil. Envolve muito trabalho. Mas a primeira coisa a se desconstruir são as crenças. Aquela crença de que investimento é coisa de milionário, que só o cara que tem muito dinheiro, o cara que cresceu numa família rica, ou que é filho de investidores, ou que fez um curso especializado nisso, curso de finanças, ou um curso de economia, ou ainda que você precisa ter 10 mil, 100 mil, 500 mil reais para poder começar a investir. Né? Ou que você precisa fazer uma faculdade, ou que você tem que fazer muita conta. Nossa, tem que fazer muita conta, eu tenho que usar calculadora, eu não gosto de matemática, nunca foi meu forte. Ou ainda, você precisa entender o economês. Sabe o que é economês? Economês é aquilo que, quando você liga a televisão e está passando o jornal, e o repórter ou o apresentador começa a explicar sobre a economia do Brasil, você não entende absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ou como você entra num portal e vai na parte de economia e clica lá nas notícias, você começa a ver e percebe o quê? Porque eu não estou entendendo absolutamente nada. A sensação que você tem é que investimento, economia, isso é para outras pessoas, não é para mim.
Agora, ser investidor está muito mais para um estilo de vida do que para uma coletânea de segredos ou alguma coisa que você precisa descobrir participando de um grupo secreto que vai te entregar um livro, que tem um segredo milenar que você vai conseguir só ler de frente para trás. Não tem nada disso. Investidor é um estilo de vida. Por quê? Porque ele serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O que você vai ter que começar a fazer é usar o que você tem hoje a seu favor. O que você tem agora, o dinheiro que você ganha hoje, as obrigações, os pagamentos, as contas que você paga hoje, pensando nos sonhos de amanhã. E quando você se torna investidor, você começa já a ter que desenvolver uma mentalidade que te ajuda de cara já a se esquivar dos problemas, daquelas coisas que não te fazem bem, que não fazem bem para as suas finanças. Por exemplo, uma delas, dívida. Dívida é como se fosse um cupim que come a madeira. Imagina que o seu investimento fosse uma mesa de madeira, né? Imagina que todo o seu patrimônio fosse aquela mesa. Quando você tem dívida, essa dívida é como se essa mesa estivesse cheia de cupim e esses cupins vão passando o tempo, eles vão comendo, eles vão acabando com o seu patrimônio. Para você se tornar um investidor, você precisa deixar de fazer dívida. Não existe investidor com dívida. A única exceção, e aí precisa ser tratado com cuidado, é quem tem um financiamento de imóvel. Porque o financiamento de imóvel normalmente é uma dívida grande e ela precisa ser tratada de uma forma diferente. Agora, dívida de cartão de crédito, dívida de financiamento de carro, dívida de cheque especial, essas outras dívidas você tem que acabar com elas antes de pensar em investimento. Porque senão elas vão fazer como os cupins fazem com a madeira, eles vão acabar com tudo que você tem e você ainda vai ficar com a sensação que está fazendo uma coisa bacana, pegando dinheiro emprestado para poder investir. Uma outra coisa que você tem que notar quando você se torna um investidor é que você precisa parar com o consumismo. E aqui o consumismo não significa você comprar as coisas que você precisa, significa o oposto disso. É você gastar muito dinheiro com coisas que você não precisa. Coisas que você normalmente não usa, guarda no fundo da gaveta, guarda na garagem de casa, deixa no porta-malas do carro, fica com a sensação que está sem espaço em casa, que vai precisar alugar uma casa maior ou morar numa casa maior porque não tem espaço, mas é porque você está organizando a sua vida em torno das coisas e não em torno do valor que elas trazem, né? A boa notícia é a seguinte, é que você pode começar a investir a qualquer momento. Aliás, como diz aquele ditado do mundo dos investimentos, ontem foi o melhor dia para começar a investir. Hoje é o segundo melhor dia, mas é o dia que você tem. Então, já vai servir, né? E aí, vamos começar explicando o que não é investimento, porque tem muita gente que confunde um pouco as coisas. Então, assim, o que não é investimento? Investimento não é como um filme de Hollywood. Sabe quando você assiste aquele filme, por exemplo, Lobo de Wall Street, que você vê ali o cara, o Leonardo DiCaprio vestido de terninho, jogando notas para cima, e aquela festa com banda, com um monte de gente? Não é aquilo, tá? Não é você sentado na frente de um monte de telas, olhando um monte de gráficos e decidindo o que vai comprar, vender, ligando, estressado no telefone, com um monte de gente gritando do seu lado. Outra coisa que investimento não é. Investimento não é só bolsa de valores. A gente se acostumou a ver nos filmes de Hollywood o pessoal investindo dinheiro na bolsa de valores, e aquela loucura, e aquela coisa animada, aquele drama bacana, e gente ficando bilionário, gente perdendo dinheiro, aquela coisa toda. Isso não é investimento. Isso pode ser uma parte dos seus investimentos, mas investimento é muito maior do que bolsa de valores. E não é a única coisa que te deixa rico, é só uma parte de uma cadeia de coisas que você precisa estar atento, elas precisam funcionar juntas para você chegar na sua independência financeira, no seu objetivo financeiro. Para te ser bem sincero, quando você coloca um processo de investimento para funcionar e ele está funcionando bem, a tendência maior é que ele seja bem chato e bem tedioso. Sabe por quê? Porque misturar investimento com emoções, normalmente quando você mistura essas coisas, emoções fortes e decisões financeiras, as suas decisões não são boas. Então, o que você precisa é de esforço, você precisa sim de dedicação, você precisa de disciplina e precisa trabalhar, como eu expliquei. Mas isso está ao seu alcance e você não precisa ser rico para começar a fazer isso. Você não precisa ter 10 mil reais, você não precisa ter nem R$ 1.000. Você pode começar com R$ 100. Eu vou mostrar para você, até com menos, na verdade, você pode começar. Pode começar com R$ 50, tá? Outra coisa importantíssima, você não vai ficar milionário rápido e não vai ficar num dia e provavelmente no mês também. O que você vai fazer é usar suas melhores ferramentas, aquelas ferramentas que você tem sobre controle,
que são o seu salário, ou o lucro da sua empresa, ou o dinheiro que você recebe como fonte de renda. Você vai usar isso que você tem controle, você recebe esse dinheiro na sua mão. Você vai usar o tempo, que é algo que também você tem relativo controle, e vai colocar essas coisas para funcionar para você. E aí é importante você saber também que eu entendo que esse processo de investimento, para você que não conhece, que é um processo difícil. Mas eu quero que você saiba que eu sei que você pode superar isso, sabe? Muitas pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu participei desse processo todo, superaram isso. Então você não está sozinho. Ora, é como eu disse, pode ser resolvido, mas não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Tem solução. Eu, claro, não consigo imaginar como é que é estar na sua pele, né? Eu não consigo imaginar como é ser você, eu não vivo a sua vida. Mas eu entendo o seu sofrimento, entendo a sua dificuldade e acho que aqui tem uma solução. Não vou dizer que é fácil, mas é importante que você saiba que isso acontece todos os dias. Você não é a única pessoa a passar por isso. Então tá tudo bem. O que você precisa saber é que você tem uma fábrica, você é uma fábrica de riqueza e você precisa aprender a usar essa fábrica. Ou seja, não é só o investimento que faz parte dela. Você precisa aprender a usar essa fábrica e, principalmente, você precisa aprender como você melhora as máquinas que tem dentro dessa fábrica. Então, do mesmo jeito, por exemplo, que uma fábrica de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, de um lado entram as peças e do outro lado saem os eletroeletrônicos prontos, no caso da sua fábrica de riqueza, ela é bem parecida com isso. Na verdade, de um lado vai entrar o seu trabalho, o seu tempo, o seu conhecimento, e do outro lado vai sair o dinheiro que você ganha, vai sair o seu patrimônio, né? Agora, o que é importante você saber? Que dentro dessa fábrica existem três máquinas essenciais. São as três máquinas que você precisa dominar. E isso não é segredo, tá? Isso aí não é algo que só os ricos sabem. Você, se ainda não sabe, vai saber a partir de agora. Se já sabe, vai relembrar. Quais são as três máquinas que você tem dentro da sua fábrica de dinheiro? Primeira máquina, a máquina de fazer dinheiro. É o seu trabalho, é a sua empresa, são os seus ativos que geram dinheiro. Todo o dinheiro que entra para você todo mês, ele vai para uma máquina chamada máquina de poupar. Dessa máquina de poupar vai sair uma parte do dinheiro que vai para ser investido e outra parte que vai pagar suas contas. A parte que vai ser investida entra numa máquina chamada máquina de investir. É dela que sai o patrimônio, é dela que sai o dinheiro que vai compor a sua riqueza para você realizar seus sonhos, é claro, né? É ali que você vai entender, por exemplo, se vale a pena você esperar um pouco mais para comprar uma casa, ou se é o momento de você já fazer aquela viagem, ter a sua família. Essencial que você se lembre que é você quem controla essas três máquinas, mas você precisa entender como elas funcionam e, principalmente, você precisa entender como é que você faz para melhorar cada uma delas. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui na máquina de fazer dinheiro. A máquina de fazer dinheiro, que é para a maior parte das pessoas, o trabalho ao qual você se entrega de segunda a sexta, ou às vezes até mais, das 8 às 18, e é por onde você recebe o seu salário. Você a matéria-prima para essa máquina de fazer dinheiro é o seu trabalho, a sua competência, a sua capacidade de fazer, de entregar valor, o seu tempo e, claro, né, os clientes que vão consumir isso de você. Pode ser a sua empresa, a empresa para a qual você trabalha, podem ser clientes da sua organização. E do outro lado da máquina de fazer dinheiro, sai o dinheiro propriamente dito. Pois bem, qual que é o combustível dessa máquina? Como é que ela funciona? Como é que você vê ela trabalhando diariamente? O combustível dessa máquina é o valor. Não é o valor financeiro, na verdade. O valor é aquilo que você faz que as outras pessoas percebem que justifica o pagamento delas. Vou te dar um exemplo. Você é um mecânico. Então, alguém está com o carro quebrado e não sabe consertar. Você é um mecânico, sabe consertar. Então, você tem uma coisa que para aquela pessoa com o carro quebrado tem valor. Quanto vale? Bom, vai depender da quantidade de tempo que você vai colocar, vai depender da quantidade de trabalho que você vai colocar, não é? Mas você vai cobrar um valor para isso. Então, quanto mais valor você colocar no seu trabalho, quanto mais valor você entrega para os seus clientes, mais dinheiro você consegue cobrar. Então, por aí já dá para você entender que a máquina de fazer dinheiro tem alguns macetes. Você precisa estar o tempo todo tentando entregar mais valor para os seus clientes para você poder, então, poder cobrar mais, para poder gerar mais dinheiro, né? E tem ainda a oportunidade de você dar é como se você colocasse um turbo nessa máquina. O que você faz para colocar um turbo nessa máquina? Primeira coisa, você pode aumentar a quantidade de clientes. Então, se você trabalha para uma empresa hoje, você pode trabalhar para duas empresas, por exemplo,
Ou você pode aumentar a quantidade de tempo, então se você se dedica hoje das 8 às 5, se houver a oportunidade de você se dedicar das 8 às 10, você pode aumentar também. E você também pode aumentar a quantidade de trabalho, como por exemplo, tendo um segundo trabalho, um plano B ou algo assim. Depois, você pode aumentar suas fontes de renda. Ou seja, você pode criar alternativas que te ajudem a ganhar mais dinheiro. Você tem o seu trabalho formal e você tem um outro trabalho que você faz, por exemplo, nos finais de semana. Já é uma segunda fonte de renda. Você tem o trabalho durante a semana, um trabalho no final de semana e você tem um apartamento que é alugado, que gera dinheiro para você. Já é uma outra fonte de renda. Você tem investimentos em fundos imobiliários que também te geram uma renda mensal. Você tem investimentos em ações que pagam dividendos, que também é outra fonte de renda. Ou seja, essas fontes de renda vão entrando, vão compondo a sua máquina de fazer dinheiro. Próximo passo é você aprender a lidar com a máquina de poupar. Porque de verdade, não adianta você fazer muito dinheiro, e aqui eu fiz um vídeo sobre a história do Mike Tyson há um tempo atrás, e a história do Mike Tyson é muito interessante porque a máquina de fazer de dinheiro dele era muito boa. Ele era muito bom em fazer dinheiro para ele, para os patrocinadores dele, para as pessoas que trabalhavam com ele, para o empresário dele, até para a Globo. Imagina, as lutas do Mike Tyson passavam de madrugada na Globo. Madrugada na Globo provavelmente era um horário morto, pouquíssimas pessoas estavam assistindo aquilo. Só que quando tinha luta no Mike Tyson, muita gente estava acordada, muita gente gerava audiência para aquilo, e na sequência o que acontecia? Os patrocinadores tinham que pagar mais para fazer comerciais ali na Globo. Então, percebe a dimensão do Mike Tyson? Como ele era bom em fazer dinheiro para ele e para outras pessoas? Ele chegou a ter uma fortuna próxima de 700 milhões de dólares. Isso em meados dos anos 90. Ou seja, a máquina de fazer dinheiro dele era muito boa, estava muito ajustada, ele entregava muito valor para todo mundo. Logo, recebia muito dinheiro em troca. Só que a máquina de poupar do Mike Tyson era muito ruim. Por quê? Porque todo o dinheiro que entrava, ele gastava. Todo o dinheiro que entrava, ele gastava. Ele não poupava, ele não investia. Logo, o que você precisa fazer é, uma vez a sua máquina de fazer dinheiro, ela estando funcionando bem, você precisa começar a avaliar como é que a sua máquina de poupar está funcionando bem. E aqui eu vou ser sincero para você, a máquina de poupar é uma máquina difícil, ela tem umas manhas que você precisa aprender, e ela é uma que exige mais disciplina delas todas, sabe? Porque se você começa a deixar a coisa rolar, se você não se cuidar, a gente vive numa sociedade consumista, uma sociedade que estimula o consumo, se você não tomar cuidado, você começa a gastar um monte de dinheiro com um monte de coisa que você não usa, exatamente como eu expliquei ali atrás. Então, na máquina de poupar funciona assim. De um lado entra o dinheiro, do outro lado saem os gastos, né, o dinheiro que vai ser reservado para pagar suas despesas essenciais e não essenciais. Cuidado com as despesas não essenciais, porque uma vez elas sendo não essenciais, a tendência é que com o tempo elas comecem a ficar essenciais. Então, se você era capaz de andar, trabalhar de carro, de ônibus e de metrô, quando você tem um carro, você começa a depender tanto do carro que ele passa a ser essencial. A outra parte do dinheiro que sai da máquina de poupar, ele vai para as economias, vai para os seus investimentos. Como é que essa máquina trabalha bem? Como é que você consegue fazer ela trabalhar bem e fazer com que mais dinheiro vá para as economias e menos dinheiro vá para as despesas? Executando uma coisa chamada orçamento. O orçamento, ele é a diferença entre você trabalhar para o dinheiro ou o dinheiro trabalhar para você. Significa o seguinte: você vai pegar todas as despesas que você tem por mês, e vai definir ali quanto você vai gastar, então quanto você precisa para pagar aluguel, quanto você precisa para transporte, vestimenta, saúde, o que seja, essencial. Depois você vai separar a quantidade de dinheiro que você vai investir, no mínimo 20% do que você recebe, e depois é que você vai gastar com as despesas não essenciais. Só que você vai fazer isso antes, você não vai fazer depois que o mês passou. Né? Porque se você for fazer depois que o mês passou, adivinha só o que vai acontecer? Você vai descobrir que você gastou muito mais dinheiro com despesa não essencial do que precisava. Então, o orçamento é a ferramenta que você tem para controlar essa máquina, para fazer ela funcionar bem. E eu sei que o orçamento é um negócio chato, é um negócio que dá trabalho, que exige disciplina, que em algum momento você começa a sentir que você tá se podando ali, né? Você está se limitando, mas adivinha só, todo mundo tem limite. Foi justamente a falta de limites que levou o Mike Tyson a gastar uma fortuna de 700 milhões de dólares em pouco mais de 10 anos e falir com 23 milhões de dólares de dívida, com pouco mais de 10 anos. Então, é essencial que você tenha um orçamento, senão a coisa vai andar mal e todo o dinheiro do mundo não vai ser suficiente
para pagar todas as contas. Mas você também pode melhorar o funcionamento dessa máquina. Primeira coisa, organização, ou seja, estabelecer as suas metas, preparar a sua estrutura para que você consiga gastar o mínimo de dinheiro, tendo a qualidade de vida que você quer, para poder investir mais, né? A disciplina para chegar lá e para dizer para você mesmo e para as pessoas que vivem com você, para sua esposa, para o seu marido, para sua família, que a partir de hoje ou a partir de amanhã ou em determinado momento vocês vão começar a trabalhar com dinheiro seguindo um orçamento e comprar menos, né? Ser menos consumista, ou seja, gastar menos dinheiro com coisas que você não vai usar. Fazendo isso, você já trabalhou na máquina de fazer dinheiro, você acabou de trabalhar agora na máquina de poupar. Está na hora da gente trabalhar na máquina de investir. A máquina de investir, então, ela é o terceiro passo. Perceba que lá atrás, quando a gente começa a falar de investimento, a gente só imagina o seguinte, que eu investi, se eu começar a investir, eu vou ficar rico. Você esquece da máquina de fazer dinheiro e você esquece da máquina de poupar, que são essenciais. Como é que funciona a máquina de investir? De um lado, entra o dinheiro que você guardou lá na máquina de poupar e o tempo, porque quanto mais tempo você der para a máquina de investir, mais dinheiro ela vai gerar. Do outro lado sai o dinheiro e essa máquina ela trabalha com base no risco e no retorno. O que é o risco? É o potencial de você perder dinheiro. O que é o retorno? É o potencial de você receber mais dinheiro do que você colocou. E por aí vai. Então, se você investir em algo que te paga muito bem, te dá um retorno muito grande, você provavelmente está correndo um risco grande. E se você perder dinheiro é pior do que ganhar pouco dinheiro. Então, tenha sempre isso na cabeça. É você que vai calibrar o tipo de retorno. Tenho certeza absoluta, eu já passei por isso, e se você não passou, talvez passe um dia, mas se já passou, você sabe como é ruim tomar uma decisão equivocada nos negócios e perder dinheiro. E você fica pensando assim, se eu tivesse deixado isso na poupança, se eu tivesse deixado debaixo do cobertor, se eu tivesse deixado isso no banco, se eu tivesse usado para comprar alguma coisa para mim, eu estaria melhor do que isso que eu fiz. Então, esse é o tempero que você precisa colocar nessa máquina. Mas você pode melhorar a performance dela também. Como é que você melhora a performance da máquina de investimento? Primeiro, diversificando, ou seja, investindo o seu dinheiro em várias opções diferentes, de forma que assim você aumenta o seu retorno e diminui o seu risco, porque você não vai estar com todos os ovos na mesma cesta, né, como diz o ditado. A outra opção que você tem para aumentar também o potencial dessa máquina é investir só em coisas que sejam boas, coisas que tenham valor no longo prazo. O que é uma coisa boa para se investir? Vou te dar um exemplo. Se você vai investir numa empresa, vai comprar ações de uma empresa, você precisa comprar ações de uma empresa sólida, uma empresa que vai durar, sabe? Uma empresa que é líder no mercado, que investe no mercado que ela está atuando. Agora, se você comprar uma empresa que acabou de nascer agora, que ainda não está bem estabelecida, pode ser que você ganhe muito? Pode, mas o risco é muito alto. Então, esse é o cuidado que você tem que tomar. Investir em coisas que tenham valor, né? Ativos que tenham valor no longo prazo. E por fim, você pode sempre, sempre, sempre aumentar o aporte e aumentar o tempo. Ou seja, começa antes para ganhar mais tempo em investimento e sempre vai aumentando o valor do aporte, sempre vai aumentando a quantidade de dinheiro que você coloca lá. Por que você faz isso? Por que você melhora a sua fábrica de dinheiro? Por que você trabalha nessas três máquinas? Porque você está construindo o seu patrimônio, você está saindo onde você está hoje para chegar num lugar no qual você tem mais dinheiro, você tem mais oportunidades, você tem mais opções. Para fazer isso, você precisa fazer alguns ajustes e precisa trabalhar nesses três pontos. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu saí do colégio técnico, eu tinha uns 18 anos mais ou menos, eu precisava pagar a minha faculdade, né? Só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e o trabalho que eu tinha não dava conta de pagar. Para você ter uma ideia, eu ganhava, na época, 99 mais ou menos, eu ganhava R$ 700 por mês e a minha faculdade custava R$ 560. Ou seja, era R$ 700 bruto, líquido era menos que isso, e minha faculdade custava R$ 560. Eu não conseguia pagar. O que eu fiz? Eu decidi trabalhar um ano eu trabalhar sem estudar, para juntar dinheiro, para conseguir no próximo ano começar a pagar minha faculdade. Essa foi uma jogada, para mim, que fazia o maior sentido. Ou seja, fazer faculdade, para mim, era essencial. Por quê? Porque eu estava investindo na minha máquina de fazer dinheiro. Como eu era técnico, eu ganhava um valor. Mas como engenheiro, que foi a profissão que eu escolhi, eu ia ganhar mais. Mas eu tinha que fazer algum ajuste ali na minha vida para conseguir pagar a faculdade, para conseguir investir, para conseguir fazer a minha competência, o valor que eu entregava para a sociedade aumentar, para eu conseguir pagar mais. E eu fazia plantão.
né, no meu trabalho, porque durante um ano, era o tempo que eu tinha, era um ano para conseguir juntar dinheiro. Então eu fazia plantão, eu trabalhava, fazia muita hora extra, e muita gente que estava do meu lado achava aquilo uma loucura. Fazia, como que você vai gastar um dinheiro praticamente de um apartamento? A minha faculdade durou 6 anos, e durante 6 anos o valor que eu gastei, né, que eu investi em mim, era o equivalente a um apartamento quase. As pessoas achavam uma loucura aquilo, quem não pensava como eu. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava investindo em mim. Eu estava investindo na minha máquina de fazer dinheiro. E aí, a gente começa a pensar assim, ah, Filomeno, mas você estava como engenheiro uma coisa, né? Eu queria ver se você, por exemplo, trabalhasse ganhando um salário mínimo, ou talvez menos do que isso. Será que você daria conta de fazer? Pois eu vou te mostrar um exemplo aqui interessante. Essa aqui é a Rita, Rita Gracic. Ela é uma catarinense de 64 anos. A Rita, ela fez o seguinte, ela fazia faxina, né? Hoje ela está aposentada. Mas quando ela fazia faxina, ela fazia 2 faxinas por dia. Ou seja, ela fazia 14 faxinas por semana. Ela não tirava folga. Ela fazia faxina de segunda a domingo, direto. O que ela estava fazendo ali? Ela estava trabalhando na máquina de fazer dinheiro dela. A Rita poderia ter parado de fazer faxina e estudar para trabalhar com outra coisa? Poderia. Mas não foi a opção dela. A opção dela foi trabalhar com o que ela sabia fazer para conseguir fazer a máquina de fazer dinheiro dela render. Depois, ela economizava o máximo que ela podia. Por exemplo, na maioria dos lugares onde ela ia fazer faxina, ela ia a pé. Ela ia andando, até 1 hora andando ela ia, porque ela economizava o dinheiro da condução e ainda fazia uma atividade física. Com isso, ela ia economizando um pouco de dinheiro. Além disso, ela foi pegando esse dinheiro que ela ia economizando, foi pegando e começou a comprar terrenos, a fazer alguns investimentos aqui e ali ao longo da vida dela, né? Ela começou cedo, ela usou o tempo a favor dela. E de repente, o que aconteceu com a Rita foi o seguinte: ela comprou alguns terrenos, era o que ela sabia fazer de investimento, então ela trabalhava na máquina de fazer dinheiro dela, ela trabalhava na máquina de poupar, ela trabalhava na máquina de investir. O que aconteceu com a Rita? Depois de talvez aí 10, 20 anos trabalhando, investindo, ela conseguiu realizar o grande sonho dela, que foi comprar um apartamento de frente para a praia, comprar a casa dela. Detalhe interessante, ela fez isso sem precisar vender o apartamento anterior dela. Ela ainda manteve o apartamento anterior dela como fonte de renda, ou seja, ela tem 2 apartamentos, um apartamento alugado e um apartamento novo de frente para a praia. Se você vê uma história dessa, você vai dizer o quê? Que, ah, não, mas é porque, olha, veja, a Rita não, ela trabalhava fazendo faxina, ela fazia 14 faxinas por semana. Ela economizava na passagem para poder juntar mais dinheiro, para poder investir. Ou seja, é uma questão de você querer, como eu expliquei lá atrás. Se você quiser, as ferramentas estão aí. E aí tem um outro exemplo muito interessante também, que é o exemplo do Murilo Duarte. O Murilo Duarte tem 25 anos. Ele, ele é o chamado favelado investidor. Ele se chama de favelado investidor. Murilo é o seguinte, ele nasceu numa comunidade carente, numa comunidade simples lá de São Paulo, a Zona Oeste, e ele se recusou a viver exatamente como as pessoas viviam lá no lugar. Ele percebeu o seguinte, que se ele quisesse ter uma vida melhor, ele ia precisar estudar. Então ele começou a estudar. Ele fez faculdade, ele começou a trabalhar num banco. E aí, dentro do banco, ele começou a entender sobre investimentos. Ele começou a perceber que muitas pessoas não sabiam como o investimento funcionava. Ele foi trabalhar numa empresa de auditoria. E ele entendeu aquilo que é o que eu estou explicando para você aqui hoje. Que você não precisa ter 10 mil reais para começar a investir. Que você não precisa nem começar a investir na bolsa para se chamar isso de investimento. Você pode começar a investir no Tesouro Direto, investimentos mais simples, por exemplo. Mas você precisa estudar, e você precisa trabalhar, e você precisa colocar o seu esforço e trabalhar na sua fábrica de riqueza para que ela consiga produzir mais. Hoje, o Murilo, ele tem um canal, ou vários canais, eu acho, com mais de 250 mil pessoas inscritas. Ele dá aula sobre finanças também, e ele foi destaque em 2020 da revista Forbes. A revista Forbes tem uma edição só para jovens abaixo de 30 anos, e ele foi destaque justamente pela capacidade que ele teve de, sendo muito jovem, entender a lógica dos investimentos, entender a lógica da riqueza e trabalhar na riqueza dele. E se você tiver oportunidade, eu sugiro demais que veja os vídeos do Murilo. Ele tem muitas dicas boas de investimento também, trabalha muito bem com isso. Cada vez mais ele cresce a audiência dele e cresce a noção
de que você realmente não precisa saber muito, não precisa ser milionário para começar a investir. E aí, assim, eu sei, tem gente que fala assim, não, mas olha só, Filomeno, você não me conhece. Eu realmente ganho muito, 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 muito pouco. Eu ganho muito pouco. Pois bem, lá mais para o final dessa aula, eu vou te explicar como você pode investir com R$ 100 ou menos de R$ 100, R$ 50, você pode começar. Mas perceba que você vai ter que trabalhar sempre nas três coisas, não é só investir. Você vai precisar poupar e você vai precisar também trabalhar na sua máquina de fazer dinheiro, ou seja, você vai ter que trabalhar nos três. E aí você pode falar assim, poxa, mas olha só, ninguém que eu conheço faz isso. Será que só eu, então, que vou ter que viver assim, cuidando, tendo um orçamento e economizando dinheiro para poder investir? Isso é meio estranho. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso, chamado Se você quiser ter uma vida diferente das pessoas ao seu redor, você vai ter que fazer coisas diferentes. Justamente por conta disso. Sabe, se você fizer exatamente as mesmas coisas que as pessoas ao seu redor fazem, provavelmente você vai ter uma vida igual a delas. Se você quer algo diferente, você vai precisar fazer algo diferente. Não adianta. E aí, nesse caminho, você, claro, vai descobrir coisas novas a respeito do contexto que você vive, vai ter que abandonar, claro, algumas coisas que você faz e vai ter que começar a fazer coisas novas para você chegar no lugar diferente que você está hoje. Tem também quem fala assim, ah, mas a vida é muito curta, eu quero ser feliz, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar o dinheiro. Você pode fazer as duas coisas, mas você não consegue ter tudo que você quer. Eu vou voltar de novo ao exemplo do Mike Tyson. Mike Tyson tinha uma fortuna em torno de US$ 700 milhões. Quando ele decidiu que ele queria viver uma vida sem limites, em pouco mais de 10 anos, ele tinha uma dívida de US$ 23 milhões. Ou seja, se você quiser ter um futuro confortável, você precisa começar a estudar como é que está o seu presente agora. Finanças, nesse caso, é muito parecido com saúde, sabe? Se você quer ter um futuro saudável, você precisa começar a cuidar de você agora, não lá na frente, quando você já estiver doente, né? Porque lá na frente o que vai acontecer é que você só vai sentir o peso da dificuldade de fazer aquilo e você não vai ter mais tanto tempo para trabalhar. Finanças e saúde trabalham muito, de forma muito parecida. É só você pensar. Se você comer menos hoje, comer menos doce, ficar mais magro, fazer atividade física, com certeza lá no futuro você vai ter uma condição de saúde muito melhor. Mas se você deixar para agir só quando você estiver lá na frente, aí você já não vai ter mais tempo para fazer, né? E existem formas de lidar com isso que não são formas boas. São equívocos que as pessoas cometem quando começam a pensar em investimentos, a pensar em criar o seu patrimônio. A primeira delas é pular etapas. O que é pular etapas? É você achar que você deve ir direto ao ponto. Você não precisa pagar suas dívidas, você pode começar a investir direto. Ah, eu não preciso fazer reserva de emergência também, eu já vou começar a investir direto. Tudo isso, pular essas etapas, a única coisa que vai fazer é te atrasar e vai te gerar uma ilusão de que você está mais próspero, está mais rico, está com mais patrimônio do que você realmente está. Então, primeira coisa que você tem que fazer, pagar todas as suas dívidas. Como eu disse, a única exceção seria a dívida de imóvel, porque essa é uma dívida longa, ela exige um tratamento especial, mas todas as outras dívidas você tem que pagar. Junta todo o dinheiro, vende tudo que você não usa na sua casa, faz um esforço, paga todas as suas dívidas. Aí o próximo passo é fazer uma reserva de emergência. A reserva de emergência é como um guarda-chuva que você mantém ali no seu carro ou na sua casa para o dia que chove. Chove todo dia? Não. Mas o dia que chover, você vai estar com guarda-chuva lá para não se molhar, né? E aí você tem também que poupar, né? Se você não poupar, você não vai ter dinheiro para investir. Então não adianta pular etapas, você precisa seguir o processo, precisa entender como o dinheiro funciona, e aí sim você começa a investir e fazer o seu dinheiro multiplicar. Outra coisa também que é um jeito errado de lidar com isso é esperar que tudo fique perfeito. Não existe o perfeito. Existe aquilo que você pode fazer de melhor hoje. Ah, então eu vou aprender, só depois que eu fazer o curso é que eu vou começar a mexer com isso. Comece devagar e vá melhorando, né? E não se esqueça nesse caminho de lembrar que quem é o responsável por cuidar da sua vida, tanto da sua saúde quanto das suas finanças, é você. Quando você começa a culpar o Brasil, a culpar o governo, a culpar a política, culpar o seu vizinho, culpar o prefeito da sua cidade, você não está mudando a sua vida em absolutamente nada. Só você muda a sua vida quando você assume a responsabilidade. E por fim, essa aqui, eu sei que ela é meio dolorida, mas é importante falar. Não fica esperando ganhar na loteria. A sua chance de ganhar na loteria é de 1 em 50 milhões.
Sabe o que é mais fácil acontecer? É 33 vezes mais fácil você ser atingido por um raio. É 2 vezes e meia mais fácil você virar um santo da Igreja Católica, um santo da Igreja Católica, ou santa, do que ganhar na loteria. É 2 vezes e meia mais fácil você virar um santo. Então, assim, perceba, é muito difícil ganhar na loteria. O que você tem que fazer é usar o que você tem hoje a seu favor. O que você tem a seu favor hoje? Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode gerar valor para o mundo, você pode poupar, você pode investir. Ah, mas como é que eu vou gerar mais valor para o mundo? Bom, vamos lá. Quando você vai melhorar as suas fontes de renda, uma das coisas que você pode fazer é gerar mais valor para as pessoas, para o mundo, de forma que você consiga, então, né, receber mais dinheiro. Vou te dar um exemplo aqui. Recentemente eu levei meu carro para a concessionária, para fazer a revisão. Sabe o que eles fazem na revisão? Ah, antes de devolver o carro para você, eles lavam o carro e colocam um cheirinho dentro do carro. Isso dá trabalho lavar o carro? Claro que dá, né? Eles têm custo com isso? Tem custo com isso. Eles têm que se preocupar com mais uma coisa para fazer? Tem. Eles cobram a lavagem? Não. Mas sabe o que acontece? Quando você recebe o carro um dia depois da revisão, limpo, cheiroso, arrumadinho, com o pneu brilhante, a sensação que você tem é que o carro realmente está como novo. Quando você fez a revisão, você pagou uma baita grana, mas trocaram algumas peças, algumas coisas que você não vê, né? Você nem percebe, algumas coisas dentro do carro, no motor. Agora, quando você recebe o carro limpinho, a sua sensação é que você está recebendo um carro novo, limpo. Então você sente aquilo como uma coisa bacana, uma coisa gostosa. Logo, a concessionária está fazendo o quê? Ela está fazendo com que você perceba o valor que ela colocou ali. Seria o equivalente, por exemplo, ao mecânico, né? Imagina você levar o seu carro para o mecânico, todo mecânico normalmente trabalha do mesmo jeito, ele conserta seu carro, te fala lá o orçamento, você paga e vai lá e paga. Imagina se você, como mecânico, por exemplo, começa a lavar o carro e devolver o carro lavado, né? Ou se você, de repente, atende a pessoa e oferece um café, enfim, existem várias coisas que você pode fazer. E tem um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020 chamado O Futuro do Trabalho. O Fórum Econômico Mundial, ele reúne vários países do mundo e alguns tópicos que eles trabalham lá são voltados para a ideia do que você precisa, do que vai precisar de mão de obra no futuro. E nesse relatório, eles reuniram 25 habilidades, 15 habilidades, na verdade, para 2025, que são esperadas das pessoas até lá. Então vamos lá. Quais são as habilidades que um trabalhador precisa ter hoje em dia? Que alguém, né, que nós, que queremos vender o nosso valor, precisamos ter. Aprendizagem ativa. Sabe o que é aprendizagem ativa? Capacidade de ir atrás do seu próprio conhecimento. Não ter que ficar sentado numa sala de aula, sentado lá, esperando o professor escrever na lousa para aprender. Você vai atrás, você lê os livros, você compra os cursos, você faz e aprende sozinho. Liderança e influência. Capacidade de juntar as pessoas em torno de um objetivo comum, coisas que a gente já faz normalmente. Isso também é uma habilidade importante. Inteligência emocional, ser capaz de entender os seus sentimentos e os sentimentos dos outros e fazer isso trabalhar em conjunto. Solução de problemas complexos, resolver coisas muito complicadas, porque tudo aquilo que pode ser automatizado já está sendo automatizado pelas máquinas. O que sobra para os seres humanos? A capacidade de se relacionar, a capacidade de fazer coisas que as máquinas não têm como fazer, como criar solução para problemas que são altamente complexos, né? Então, assim, coisas que você pode fazer: dominar uma segunda língua, aprender linguagem de programação, ter mais controle sobre o seu estresse, sobre as suas respostas. Tudo isso é você investindo em você, é você investindo na sua máquina de fazer dinheiro, você tendo condições de gerar mais valor e logo receber mais dinheiro também. Orçamento. Quando você vai trabalhar na máquina de poupar, você vai fazer orçamento, você vai colocar lá: eu vou economizar R$ 100 por mês. Eu vou economizar 10%, eu vou economizar 20% do que eu ganho todo mês para investir. Você vai cumprir isso, você vai seguir com disciplina. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou cortar dinheiro da onde? Bom, você vai fazer assim: você vai separar 50% do que você ganha, de tudo que você ganha, para pagar suas despesas essenciais, tudo que você precisa para viver. Você vai separar 20% para investir e os outros 30% vão para as despesas não essenciais. O que é essencial? Saúde, alimentação, vestuário, moradia, né? Isso é essencial. O que é não essencial? Plano de TV a cabo, viagens, academia,
Tudo isso aqui, tudo que é não essencial, você pode viver sem. Você pode arrumar um outro jeito. E aí, por fim, quando você for estudar investimentos, né, quando você for pegar esses 20% que você vai conseguir poupar e investir, o que vai acontecer? Você vai precisar lembrar de uma regra importantíssima, que é: não corra riscos desnecessários. Mesmo que você esteja ganhando pouco nos investimentos, porque você está olhando o que a outra pessoa do lado está fazendo e pensando assim, mas fulano está ganhando mais, fulano ganhou com criptomoeda, não sei quem está mexendo com isso, está investindo com aquilo. Mesmo que você esteja prestando atenção nisso, eu te alerto sobre o seguinte: não faça isso. Ganhar pouco ou receber pouco, na sua cabeça é pouco, é melhor do que nada. E é muito melhor do que perder muito dinheiro. Então faça a gestão de risco dos seus investimentos. Invista nas coisas que você conhece, comece com as coisas que você conhece e, por fim, você vai, né, ajustando, aprendendo, estudando e você vai chegar lá. E aí, como eu tinha dito, eu vou falar para você de alguns investimentos que você pode fazer com menos de R$ 100. Vamos lá. Eu não sei em que cidade do Brasil que você está, mas eu estou em Brasília, e em Brasília, facilmente, uma pizza pode chegar ao valor de R$ 100, tá? É R$ 80 no mínimo aí. Então, R$ 100 para você economizar todo mês, na verdade, não é muito. Eu disse, eu não sei, eu não vivo sua vida, eu não sei das suas dificuldades, não sei dos problemas que você passa, mas eu estou estabelecendo R$ 100 aqui como uma meta factível para a maioria das pessoas. E se você fizer esforço, provavelmente você vai conseguir chegar lá também. Então, vamos lá. O que você pode fazer com R$ 100? O que eu posso fazer com R$ 100, Filomeno? Olha só. Primeiro, você pode investir em você. E eu recomendo demais que você invista em você. Porque é investindo em você que a sua máquina de fazer dinheiro vai melhorar, que a sua máquina de poupar vai melhorar, que a sua máquina de investir vai melhorar, ou seja, que a sua fábrica de riqueza vai melhorar. Como é que você investe em você? Vou dar duas dicas aqui, ó. Livro. Livros de investimentos e de finanças. Pai Rico, Pai Pobre, excelente livro, custa R$ 40 na Amazon. Ou e-book. O e-book é um livro também, só que ele não é físico, é para você ler no celular, no computador, no tablet, né? Enfim, qualquer coisa que você possa transportar com você. Você pode ler no celular, inclusive. Esse e-book aqui, Adeus Previdência. Eu já recomendei esse e-book várias vezes. Esse e-book ele é sensacional, ele custa R$ 14,90, R$ 15. Mas ele entrega para você um valor absurdo. É um livro muito bom, ele é do Fernando Mizoguchi. O Fernando é um moderador do portal chamado Baster.com. Esse livro é um livro completo. E o bom de você ter e-book é o seguinte: o e-book, se por acaso o Fernando lançar uma atualização, você recebe a atualização no seu celular ou no seu tablet, enfim, no computador. Ele atualiza automaticamente para você. Ou seja, você vai ter sempre uma versão atualizada daquilo. Investir em conhecimento, investir em aprendizado, investir em habilidade é algo que você vai carregar com você para sempre. Então, por isso, investir em você é importantíssimo. Agora, vamos falar dos investimentos do seu dinheiro. O que você pode investir com R$ 100? Primeiro, Tesouro Direto. O título mais barato do Tesouro Direto, a fração mais barata do Tesouro Direto, R$ 35. Claro, tem aí 35, tem de 40, tem de 50, tem até de R$ 100. Mas, para investir no Tesouro Direto, que é um investimento muito simples, seguro e que tem uma rentabilidade muito boa, você já pode começar a partir de R$ 35. Se você ainda quiser usar a opção do CDB, eu recomendo o Tesouro Direto. Mas o CDB, esses CDBs de banco, hoje em dia, você consegue investir o CDB atrelado ali à sua conta até a partir de R$ 1. Ou seja, qualquer dinheiro que você tiver na conta corrente ali, você consegue fazer esse investimento. A maioria dos bancos é assim. Especialmente os bancos digitais, hoje em dia, tem muita facilidade para isso, né? Na parte de renda variável, aquilo ali em cima é renda fixa, né? Tesouro Direto, CDB, renda fixa. Renda variável. Fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um conjunto de imóveis que pertence a um grupo e você consegue comprar pedaços e para cada pedaço você tem direito a receber uma parte em dinheiro, por exemplo, do aluguel. Ah, é? É. Então, em vez de você comprar uma kitnet e alugar, ou comprar um apartamento, ou comprar uma loja no centro da sua cidade e alugar, você pode comprar uma fração de um fundo imobiliário que é dono de vários apartamentos, de várias lojas, de shopping centers, de galpões industriais. E aí o aluguel que as empresas pagam para o fundo, você recebe um pedaço. Ou seja, significa que, do lado bom, você não precisa comprar o imóvel inteiro, você não precisa ter todo o dinheiro para comprar o imóvel inteiro. Do lado ruim é, se algum dia você for despejado, você não tem como morar no fundo imobiliário, né? Porque você só tem um direito, você não tem como ir morar lá embaixo daquele galpão, ele não é seu. O que você tem é parte do fundo, tá?
Fundos imobiliários, então, muitos fundos imobiliários bons começam a partir de R$ 90. Eu sei que não é um investimento tão barato, mas você tem que considerar que o fundo imobiliário ele te paga mensalmente um valor. Então, ele já é também uma fonte de renda para você. Tá? E por fim, ações. Hoje em dia existem ações de empresas muito boas no Brasil que pagam dividendos que começam a partir de R$ 20. Algumas, inclusive, abaixo de R$ 20 você consegue comprar. Claro que você não vai sair por aí comprando qualquer ação, qualquer fundo imobiliário, mas você estudando e aprendendo, investindo em você, você vai começar a perceber que com R$ 100 que você conseguir economizar, você vai todo mês colocando e esses R$ 100 vão rendendo. E o mais importante, você vai estar dominando as regras, você vai estar dominando aquilo que na sua cabeça lá atrás eram os segredos que só os ricos sabem, né? Só os ricos investidores é que sabem. Você vai mandar o dinheiro e não deixar o dinheiro mandar em você. Você vai usar o seu dinheiro para construir aquilo que é importante para você. Você está construindo a sua riqueza, você está construindo o seu patrimônio. Todos os assuntos praticamente que eu falei aqui, tem outros vídeos aqui no canal, então se você tiver a oportunidade de procurar, você vai ver, eu falo de reserva de emergência, eu falo de Selic, CDI, eu falo de dívidas, falo de uma série de outras coisas. Fica à vontade para assistir, se tiver alguma dúvida, deixe escrito aí, eu respondo assim que possível. Espero que você tenha gostado e por hoje é isso, tá?